motivos são do Calvário do Senhor. É um prazer muito grande estar nessa noite aqui, com a oportunidade de adorar a Deus juntamente com as irmãs dessa feita, com a oportunidade de estar falando um pouco da palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia, por gentileza, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 33 e 34. Gênesis 25, capítulo 33 e 34. Texto bem conhecido, né? Embora Gênesis seja bem difícil de achar na Bíblia, né? Mas enquanto as irmãs procuram, quero externar os agradecimentos, agradecer com certeza ao meu Deus por essa oportunidade. Agradecer a dirigente, irmã Mônica. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada irmã e também, respectivamente, as nossas famílias. Deus abençoe em nome de Jesus. O texto bíblico diz assim: então disse Jacó: jura-me hoje. Ele jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quero frisar novamente. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Um texto bem conhecido. Lembramos de Isaac, filho de Abraão, portador da promessa de Deus. Sabemos que Isaac casa com Rebeca. Passado-se um tempo, Rebeca fica grávida, e dentro do seu ventre há um reboliço muito grande. E ela pergunta para Deus: por que esse reboliço? Porque a sua barriga, a sua madre, ela mexe tanto. E Deus informa a Rebeca que havia 2 meninos sobre o seu ventre, e que desses 2 meninos geraria 2 grandes nações. E não só disse isso, mas também lhe fez uma promessa. Qual era? É que o maior serviria ao menor. Creio eu que Rebeca guarda essa promessa consigo por muito tempo. Chega o momento do parto e saem 2 crianças, quase ao mesmo tempo. A Bíblia relata que o primeiro sai com uma característica diferente, todo peludo, havia muito pelo sobre o seu corpo, e deram o nome dele de Esaú. A Bíblia também menciona que o segundo nasce apegado sobre o seu calcanhar, totalmente diferente do primeiro. O segundo ele sai todo liso, sem pelo algum sobre o seu corpo, e dar-se ao seu nome de Jacó. Veja que são 2 filhos do mesmo pai, 2 filhos da mesma mãe, mas com característica totalmente diferente, tanto no aspecto físico e também no aspecto psicológico, no aspecto mental. A Bíblia vai relatar que Esaú se torna um grande homem em caça, perito na arte de caçar, e se alimentava das suas caças. Devido a isso, o seu pai Isaac amava muito Esaú. E já Jacó era totalmente diferente de Esaú. Jacó já gostava de ficar em casa. Jacó já gostava de serviços dentro de sua própria casa. Isso quer dizer que Jacó era preguiçoso e multidão. Jacó gostava de fazer serviço dentro de casa. Isso eu tenho certeza que ele era muito útil. E pelo contato e a proximidade que ele tinha com sua mãe, isso lhe fazia que sua mãe gostasse, amasse mais do que a Esaú. A Bíblia vai relatar que no capítulo 25, mais ou menos ali no verso 29, 30, vai relatar que Esaú ele parte para uma caçada.
decide trocar a sua primogenitura, aquilo que era de direito a só ele, por um prato de lentilha, por um prato de guisado. Irmãos, a primogenitura era algo muito sério naquela época. A primogenitura dava 3 benefícios ao portador da primogenitura. Primeiro benefício era uma porção dobrada de tudo aquilo que seu pai tinha. Não só isso, mas a segunda era que ele se tornava na mesma posição do que o seu pai, ou seja, chefe da família. Mas não só isso, também todos os serviçais de seu pai e também da sua família se tornariam serviçais dele. E o terceiro, e o que eu acho mais bonito e mais importante, é que ele se tornava o líder espiritual da sua família. Esaú pega esses 3 benefícios, tudo isso que a primogenitura lhe daria direito, e decide trocar por um prato de lentilha, um prazer momentâneo, um prazer que ele precisava naquele momento desfrutar, mas ele joga tudo pelo ralo por causa de um prazer momentâneo. Eu preciso dizer isso para você. Há muitas pessoas que trocam aquilo que Deus deu para ela, aquilo que Deus deu só para ela. Qual é? Ter o poder de ser a liderança da sua própria família, de adorar a Deus, e talvez através de você, Deus trazer toda a sua família. Como assim, irmão Tiago? Troca por quê? Troca por um momento de deslize, um momento de escolha. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não troca aquilo que Deus deu para você, não troca aquilo que Deus deu e forneceu apenas para você. Troca. Entenda uma coisa, que Esaú, o que ele mostra a característica de uma pessoa que não se adapta, que não segue o plano a longo prazo. Jacó era diferente. Jacó já pensava de uma forma que queria um plano a longo prazo. E quantas pessoas há que seguem um plano a curto prazo e não um plano a longo prazo? Quando eu estou falando plano, eu estou falando de Deus, eu estou falando de planos de Deus, eu estou falando daquilo que Deus tem na sua vida. Pessoas que seguem plano a curto prazo. O que é seguir um plano a curto prazo, Matias? Eu quero o meu tempo, tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma que eu quero, tem que ser na hora que eu quero. E não é assim, irmãos. Os pensamentos de Deus são totalmente diferentes do nosso. Os passos, os caminhos de Deus são totalmente diferentes do nosso. Às vezes nós queremos tanto uma coisa, mas Deus tem algo muito melhor para você. Deixa eu dizer, fica com o plano a longo prazo de Deus. Não troca por qualquer coisa, não troca o plano a longo prazo de Deus na sua vida por plano a curto prazo. Não troque o plano a longo prazo, que é a salvação de Deus para você e a sua família, e colocar os pés na frente da mão, e colocar as mãos na frente do pé, sendo que Deus tem o melhor para você. Mas fica no plano a longo prazo que Deus preparou para a sua vida. Mas entenda, vamos prosseguindo. Passado-se um tempo, Isaac já velho, precisava abençoar o seu primogênito. Aí Isaac chama Esaú e fala: meu filho, vem cá, vai casar, traz uma casa para mim, prepara um guisado saboroso, que eu vou lhe abençoar antes que eu morra. Eu preciso de abençoar. E perto de onde Isaac estava falando, a sua esposa Rebeca estava ouvindo, guardando aquela promessa que Deus havia feito lá atrás. Então o que ela conversa com Jacó? Jacó,
o seu pai Isaac vai abençoar Esaú, e você vai perder a bênção. Deus prometeu, então vamos lá, pega um cabrito e eu vou fazer um guisado e você vai ser abençoado no lugar de Esaú. Até o próprio Jacó fala: mãe, mas se eu fizer isso, eu não vou atrair bênção, mas sem condição, porque eu vou estar mentindo, eu vou estar enganando. Mas ela fala: deixa que a maldição recaia sobre mim. E recai. Esaú sai para casa. E não demorou muito tempo. Jacó pega o cabrito. A mãe dele, Rebeca, prepara o guisado e se apresenta a Isaac. A Isaac fala: nós somos empurrados? És tu mesmo? É eu, pai, teu filho, Esaú. O próprio Isaac diz: a voz é de Jacó, mas o corpo, o pelo, é de Esaú. Vem cá que eu vou lhe abençoar. Entenda uma coisa, irmãos. Rebeca decidiu colocar o plano de Deus por água abaixo naquele momento. Embora Deus havia prometido para ela, embora Deus havia feito a promessa, porém, ela tentou ajudar Deus, mas com uma ferramenta de engano. Talvez se tivesse esperado o momento certo de Deus, também ia acontecer, com certeza ia acontecer de uma forma totalmente diferente. E com isso que ela fez, ela foi penalizada. Porque quando Esaú volta, Jacó já tinha sido abençoado. Esaú fica enfurecido: pai, mas o Senhor não me abençoou, o Senhor abençoou Jacó. Dali em diante, Jacó partiu para Padã-Arã e nunca mais Rebeca pôde ver o seu filho. Tentou ajudar os planos de Deus e ainda de uma forma errada. Irmãos, irmãs, espere o tempo de Deus na sua vida. Espere os planos de Deus concretizar na sua vida. Não tenta colocar a carroça na frente do cavalo. Não tenta ficar afobado: Deus, por que está acontecendo na vida de A, acontecendo na vida de B, e não acontece na minha vida? Por que minha família ainda não é abençoada? Por que minha família não chega aos pés de Cristo? Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. Não é por força e nem por violência, mas sim pela palavra de Deus. No momento certo, Deus vai trazer. No momento certo, Deus vai abençoar, mas é no momento dele. Porque muitas vezes eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. Você não sabe o que é melhor para você, mas Deus sabe. Há muitos caminhos que é agradável para o homem, mas no final é caminho de morte. Portanto, é a escolha que o homem faz de errado. Então espera. Espera, eu sei que dói, mas espera. Eu sei que é difícil ver, eu sei que é difícil você enxergar que tudo está de novo, mas espera. Às vezes Deus trabalha na ferramenta, na sua vida, a ferramenta de dor, mas espera um pouquinho, está doendo, está apertando, mas Deus vai te abençoar. Espera um pouquinho, vai chegar a bênção para a sua vida. Vamos lá, já vou concluir. Esaú volta. Diz assim para Isaac: mas o Senhor abençoou meu irmão e não eu. Mas entenda uma coisa, irmãos. Jacó, ele enganou seu pai, mas ele não enganou Esaú. Esaú havia vendido a sua primogenitura lá atrás, coisa que ele havia feito. Vendeu a sua primogenitura lá atrás. Aí quando ele chegou perante Isaac, ele ficou zangado. Ele ficou tão afora a ponto de querer matar o seu irmão. Porém, irmãos, coisa que ele havia vendido lá atrás. O que isso tem a ver, irmão Tiago?
de hoje, ela traz reflexo irreparável no dia da manhã. Ele estava com muita fome, trocou a sua primogenitura, mas passado o tempo, ele queria a sua primogenitura, mas lá atrás, ele havia vendido, ou seja, ele estava reclamando de uma coisa que ele fez lá atrás, ele plantou lá atrás, e está colhendo lá na frente. Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. Às vezes não necessitamos reclamar de coisas que fizemos lá atrás, e nós estamos plantando hoje. Não tem jeito, irmãos. O que nós podemos fazer é clamar e pedir misericórdia para Ele, e a partir de hoje, amanhã, depois, tomar decisões corretas, para que a bênção de Deus possa alcançar as nossas vidas. Decisões erradas. E o que é mais interessante é que a decisão errada de Esaú não só influenciaria ele, mas também influenciaria a sua família. Entenda, a decisão errada que você toma não só influencia você, mas também influencia a sua família. A decisão errada que você toma não só atinge você e sua família, mas também atinge pessoas próximas. Antes de tomar alguma decisão, peça opinião a Deus. Peça para que Ele coordene os seus passos. Peça para que Ele coordene os seus caminhos. Eu estou falando para vocês, não, mas a palavra está falando para mim, porque hoje eu recebi algo que eu preciso decidir. Então, se eu tomo uma decisão precipitada hoje, pode trazer reflexo para mim, tanto bem quanto ruim amanhã. E no caso de Esaú foi muito ruim. Perdeu a primogenitura, perdeu a oportunidade de ser líder espiritual, perdeu a oportunidade da aliança abraâmica lá atrás, perdeu a oportunidade da porção dobrada. Se ele tivesse ficado, esperado na posição, não tivesse trocado a primogenitura, talvez seria diferente. Talvez seria diferente. Não estou dizendo que seria, mas talvez seria. Eu já vou concluir. E uma coisa muito importante: Jacó foge para Padan-Aram. Lá em Padan-Aram, na casa de Labão, que era parente da sua mãe, ele casa. Passados-se 20 anos, ele decide retornar para casa. Foi naquele momento que ele passa pelo Val de Jaboque, e ali ele tem um encontro com Deus. Ele precisava ter esse encontro com Deus. Ele precisava ser moldado por Deus. Como assim, irmão Tiago? Jacó era filho de crente, neto de crente, mas não era crente. Esaú era filho de crente, neto de crente, mas não era crente. Para que Deus pudesse agir na vida de Jacó, ele precisava ter um encontro com Deus. E Deus preparou todo esse evento para mudar toda a trajetória de Jacó. Jacó ficou 20 anos. Tudo que Jacó plantou lá atrás, ele foi colhendo. Ele foi enganado por Labão 2 vezes. Ele trouxe a ira do seu irmão. Ele teve que trabalhar pela sua família. E ainda teve que ter um encontro com Deus. E a sua perna ainda foi machucada, porque ele precisava ter um encontro com Deus para que sua vida fosse transformada. A vida de Jacó foi transformada pelo encontro que ele teve com Deus, mas Deus precisou levar Jacó para várias situações, para ele entender que quem coordena a vida dele agora seria Deus. Então Deus troca o nome de Jacó, e agora Jacó se torna Israel. Não só troca o nome,
Jacó,